Na justiça dos homens, um processo pode ser arquivado, às vezes por falta de provas, mas outras vezes por inatividade da parte interessada. E no altar isso também acontece. Uma causa apresentada pode um dia parar sem ter sido julgada. Será que algo assim aconteceu com você? Em algum momento, você orou por justiça, falou com Deus, chorou, pediu, clamou, mas como a resposta não veio na hora que esperava, você desistiu. E desde então, vive como se o assunto estivesse encerrado. Mas Deus não disse não. Você é que parou de perseverar. Arquivou a causa por medo da decepção, por dar ouvidos às circunstâncias, porque parecia impossível ou porque você achou que já era tarde demais. A dor e o medo da espera falaram mais alto que a fé. Muitos querem mover a mão de Deus pelo sentimento. Pensam que podem sensibilizar o juiz com a tristeza pelo que aconteceu, ou mesmo com simples raiva ou indignação. Mas o sentimento do homem não produz a justiça de Deus. A fé é o que coloca em movimento a justiça divina. Se você está nesta situação, traga sua causa de volta ao altar. Reapresente diante do juiz. Se ainda há fome e sede de justiça, ainda que esquecidas e disfarçadas, a causa não está encerrada. O altar não responde à ansiedade, mas à perseverança da fé. Tome posição diante do altar, porque enquanto a causa estiver arquivada, a situação seguirá seu curso natural. Mas no momento em que ela for reapresentada no altar, com perseverança até o fim, você volta a se colocar no caminho da resposta sobrenatural, onde o impossível se torna possível e o extraordinário acontece. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções e estamos vivendo a fogueira santa da justiça. Deus é justiça. O seu trono está assentado sobre dois fundamentos, justiça e juízo. E você, tem vivido uma injustiça na saúde, na vida financeira, na família, na vida conjugal, na vida sentimental? Você carrega um grito entalado na garganta por justiça? Ora, se você está passando por uma situação semelhante, então você vai querer ouvir o que temos para falar, porque certamente você parou neste canal por providência divina. Ele quer fazer justiça na sua vida. Desde já, nós gostaríamos de deixar à sua disposição nosso serviço de SOS Espiritual através do 3216-6162, DDD 48, ou pelo WhatsApp 11 3573 3500. Pastor Pablo, muitas pessoas têm mandado suas mensagens, nós respondemos a todas as mensagens, mas não só incluindo o nome da pessoa na oração, dando uma direção, uma palavra, um norte. A pessoa precisa saber o que fazer para resolver essa situação. É verdade, bispo, temos aqui o nome da Renata. Ela enviou sua mensagem dizendo que sofre com os mesmos problemas que os seus pais sofriam. E ela pede ajuda em oração. A Marli pede para poder incluir o nome dos seus filhos, Bruno e Breno, para a oração. Sabemos que uma palavra, uma direção pode mudar completamente a sua vida. Você que está precisando desabafar, conversar com alguém, falar a respeito do que está acontecendo, receber uma orientação, entre em contato com a nossa central de atendimentos. Não fique aí nesse quarto escuro, sozinho, chorando, desesperado, sem saber o que fazer. Busque ajuda. A ajuda está à sua disposição e você não precisa pagar absolutamente nada. Entre em contato agora, converse com um de nossos atendentes. Você não vai ter que pagar absolutamente nada. Sigilo completo. Ninguém vai saber do que você fala, seu nome, sua história. É entre você e o atendente. Você vai receber a orientação
para que você possa saber o que fazer, dar o passo de fé e mudar essa situação. No programa de hoje você vai acompanhar a história de uma mãe que sofreu durante 8 anos com um filho que se enveredou pelo caminho das drogas e desenvolveu a esquizofrenia. Preste bastante atenção nos detalhes, porque de repente você diz assim, poxa, onde está Deus? Onde está Deus que permitiu tamanha injustiça na minha vida? Veja como a Cristina lidou com este problema. Essa foto foi tirada dentro da Igreja Universal do Reino de Deus e o meu filho deu um surto psicótico dentro da igreja e ele quebrou os bancos, ele quebrou as portas da igreja, destruiu a igreja e teve que ser amarrado, contido até o SAMU chegar. Eu me recordo que ele, quando pequeno, eu apresentei ele no altar. Ele ia para a IBI, as tias gostavam muito dele, ele era uma criança normal. E conforme ele foi ficando adolescente, o mundo foi brilhando para ele. Dentro de mim já estava o desejo pelo mundo, que eu vi os amigos ali comentando sobre as festas sociais, eu vi eles rindo. Foi na onde eu conheci a bebida, e da bebida eu parti para maconha. Eu começava a sair dia de quinta-feira e só ia parar na segunda, na quarta. E isso machucava, né? Porque, poxa, você teve um filho só e ainda por cima você vê o seu filho numa situação dessa. De tanto eu fazer o uso frequente da maconha, que é uma droga psicoativa, desencadeou a esquizofrenia, a síndrome do pânico, que é uma sensação de perseguição que a pessoa tem, e foi na onde eu tive o primeiro surto. E eu meio que fui perdendo o domínio do meu corpo. A minha vista começou a escurecer, estava vindo um ônibus e tinha um poste na minha frente. Eu me agarrei àquele poste aquele dia. Foi na onde que ligaram para minha mãe e foi o primeiro surto. O dia que mexeu comigo foi o dia que ele chegou nessa foto aqui, ó. Isso é o quê? Isso daqui ele deu o outro surto após o primeiro e pegou uma gilete e começou a apertar essa gilete na mão para se matar, porque ele queria mesmo era pegar essa gilete e cortar o pescoço. Aí o desespero me pegou. Eu fiquei desesperada. O pai chorava de um lado e eu chorava do outro. Olha o jeito que ele chegava em casa, desse jeito, todo sujo, virado de dias, usando droga e bebendo, e ao ponto de quase ele beber a própria urina. Sempre tinha que ter algo para a gente poder estar contendo ele, estar amarrando ele, tanto na perna como no braço, entendeu? Tinha que se amarrar, porque se não amarrasse ele ia tentar contra a própria vida dele. Era desgastante, mas eu tinha que perseverar. Eu fazia propósito de pegar a camiseta dele e batizar a camiseta dele, como se estivesse sendo ele sendo batizado. E quanto mais eu lutava, pior ele ficava. Mas piorava assim de um jeito que não tinha, aos olhos humanos, não tinha jeito. Até os médicos falou para a senhora que se eu tivesse outro surto, eu nunca mais voltaria ao normal. Ele iria voltar ao normal. Ele tomava todos os tipos de psicotrópicos, ele tomava remédio para ansiedade, depois para poder aumentar o humor. Um remédio deixava ele babando, o outro deixava ele com o olho virado para cima, o olho tinha hora que o olho virava para baixo. Era uma confusão de medicação. E nos momentos que eu ficava lúcido, eu voltava a usar droga. Deu PT no Alexandre, ô Zezinho. Daqui a pouco tô levando ele embora, mano. Não saio mais com ele. O cara dá trabalho, de verdade, mano. Olha como ele tá. As pessoas gravarem o vídeo, jogar lá no grupo que tem lá na rua de WhatsApp e todo mundo ficar sabendo dessa vergonha.
E para a senhora, mãe, as pessoas sabiam que a senhora era da igreja? O que a senhora ouvia? Ele não tem mais jeito. Esquece. A senhora vai para a igreja e o seu filho só piora. O que você está fazendo na igreja? Eu sempre usava uma quantidade de cocaína exagerada. Só que chegou um momento, quando o dia começou a raiar, que eu acabei perdendo o controle do meu corpo. Isso dentro de uma festa. Dentro de uma festa. Eu saí correndo e nisso essa voz falou para mim subir a escada da festa e pular da laje. Eu consegui virar o meu corpo, eu me tranquei no banheiro. Quando eu tava com a pia, que eu ia bater com a pia na minha cabeça, essas vozes falando que ia me levar, era realidade só para mim. Não estava acontecendo nada disso. Quando eu redobrei minha consciência, aquele dia Deus me deu mais uma chance. Eu caguei nas calças, aquele dia foi uma extrema vergonha. Muita vergonha. Aí eu abri a porta do banheiro, eles entraram, me abraçaram. E eu nunca imaginei fazer minha família passar por isso. Nunca, nunca, nunca. Eu, ali na fé, veio a pandemia, o pai dele pegou o Covid, ficou internado no hospital de campanha, saiu desse hospital de campanha e com 40 dias ele deu uma parada cardíaca e morreu na nossa mão, na minha mão e na mão dele. Quando eu vi meu pai naquele chão ali, falei, meu Deus, acabou. O prazer pela vida, acabou a razão de viver. Meu pai tá morto. Quando eu vi a situação, que eu estava sozinha, que eu me vi ali, que ele tinha sido enterrado, e eu olhei para o Alexandre não me conhecia. A cabeça do Alexandre deu um nó, ele não me conhecia. Ele olhava para mim, cadê a minha mãe? Vai buscar minha mãe, mulher, vai buscar minha mãe. E começava a gritar. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer agora com esse rapaz desse tamanho, eu sozinha, entendeu? Viúva. Como que eu seguro esse rapaz? E os pensamentos eram assim. Sim. De eu pegar uma faca, cravar tinha que ser no coração dela. E depois eu se matar. Isso foram 8 anos, praticamente. Eu pegava a Bíblia, ia na porta da igreja, porque as igrejas estavam todas fechadas. Eu ia para a porta da igreja e pedia para Deus me socorrer, para Deus socorrer e julgar a minha causa. Todos os santos dias eu ia, de manhã, de tarde e de noite. Na pandemia, de manhã, de tarde e de noite. Até o Senhor Jesus Cristo fazer a justiça que na Bíblia ele prometeu. Teve um dia que a gente estava voltando de uma consulta, ele saiu correndo, ele desceu do ônibus, saiu correndo no meio da avenida e saiu correndo no meio dos carros, gritando. Quando chegou lá na igreja, ele quebrou os bancos da igreja, ele quebrou todas as portas da igreja. Aqui ele gritava e se batia. Depois da igreja toda quebrada, ele saiu assim, amarrado, e pode até notar que ele está meio que amordaçado, porque ele estava tentando morder as pessoas. Aí ele foi internado na ala de psiquiatria de um hospital. Chegando lá, ele mordeu a enfermeira. Aí a lágrima rolou. Aí eu chorei. Aquele dia eu chorei. E ao mesmo tempo que eu chorei, me veio uma força assim sobrenatural, que eu falei assim, ou Deus muda a minha situação agora, ou senão ele vai ter que matar nós dois. Porque eu não vou mais permitir com que isso aconteça, com que essa vergonha aconteça. Eu não vou mais permitir. Aí eu fui de novo lá para a porta da igreja, né? E era fogueira santa. A gente na pandemia, sem poder trabalhar, sem poder sair de casa direito. Mesmo assim eu fui para o altar. Eu tirei o chão mesmo dos meus pés. Eu fiquei na total dependência de Deus. Quando eu subi no altar, eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, eu não quero nem saber. Age na minha vida. Eu quero a sua justiça manifesta na minha vida. Quando eu desci do altar, ele estava manifestado. O pastor expulsou lá aquele demônio. Ele, mãe,
mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre. Daquele dia em diante, o Alexandre começou ele foi largando os remédios, ele mesmo tomou a decisão de largar os remédios, entendeu? Ele foi largando um por um. E foi na onde começou minha luta. Eu comecei a frequentar as reuniões de quarta, de sexta, de domingo. E eu propus isso dentro de mim, através da fé dela, né? Eu entendi que o quê? Se eu usava droga todo dia, eu vou pra igreja todo dia, meu cara. E a gente tinha que lutar agora para ser batizado com o Espírito Santo, né? Aí ele, mãe, eu quero buscar, eu quero me batizar de novo e eu quero receber o Espírito Santo. E comecei a buscar, acordava de madrugada, fazia propósito com Deus. E eu clamava a Deus ali. Só que chegou um dia que aquela busca foi diferente. Ali eu me ajoelhei diante do altar e eu busquei a Deus como eu nunca tinha buscado antes. E foi como se tivesse só eu e Deus ali aquele dia. Foi um dia inesquecível. Veio a certeza, uma alegria dentro de mim que eu era filho de Deus. Aquele dia Deus confirmou dentro de mim, através dessa alegria. Veio uma paz imensa, veio alegria, uma paz, algo que antes eu não tinha. Aquele dia foi inesquecível. Aí quando acabou o culto, ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu recebi o Espírito Santo, não, a gente tem que contar pro pastor, vamos contar pro obreiro, vamos contar pro pastor. Foi uma felicidade, como se tivesse recebido, foi realmente, ele recebeu o maior tesouro, a coisa mais preciosa, a riqueza maior que tem na face da terra, que é o Espírito Santo. O que passou na cabeça da senhora quando a senhora ouviu, depois de tudo que a senhora já tinha ouvido? Acabou tudo, todo o seu sofrimento acabou. O Senhor Jesus justificou cada lágrima que eu derramei. O Senhor Jesus, ele colheu cada lágrima que eu derramei para poder regar aquele testemunho daquele dia que ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque eu sabia que ali nunca mais ia haver lágrimas. Deus, ele julgou a nossa causa. Ele fez justiça dele, prevaleceu na nossa vida. Quem semeia lágrimas voltará feliz, secando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas. E para fechar com chave de ouro, a gente chegou até aqui esse dia. Essa foto aqui é uma foto que vai ficar marcada para o resto da nossa vida. Então quer dizer que mãe e filho foram levantados a obreiros no mesmo dia? No mesmo dia. Esse dia passou um filme na minha cabeça. Conforme a gente subia as escadas. De cada luta, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e a senhora, mãe, por não ter desistido. Mãe. Eu imagino quantas madrugadas, eu imagino ali tudo que a senhora ouviu de tantas pessoas. E hoje, pela misericórdia de Deus, hoje a gente poder ajudar outras famílias que passam por tudo aquilo que a gente viveu. A gente seja essa pessoa que estende a mão. É glorioso. Em tudo que Deus fez. Na justiça dos homens, todo processo tem um dia para ser analisado. Você já percebeu que nenhuma causa é julgada sem que seja encaminhada ao juiz? Nada é decidido sem que o juiz, mediante as provas, defina a sua decisão. Se nos tribunais humanos uma prova é capaz de determinar uma sentença, no tribunal de Deus, o altar, não há causa que não seja julgada mediante a prova da fé. Por isso, cada domingo deste mês de julho será uma audiência diante do justo juiz, o único capaz de julgar toda e qualquer causa e fazer justiça através da fé. Neste domingo, 13 de julho, o segundo domingo da justiça, às 7, 9h30 e 18 horas, em todas as igrejas Universal no mundo. Para endereços, acesse
universal.org/localizar. Essa é a fé que conquista, que alcança a justiça divina. A fé que persevera. A Cristina perseverou. Ela poderia ter internado seu filho e esquecido que um dia foi mãe. Mas ela decidiu lutar. Pessoas chegaram para ela e disseram: olha, esquece, desiste, ele nunca vai ficar curado. Mas ela lutou. Ela não aceitou perder seu filho. E Deus fez justiça. E Deus faz justiça sim. Mas talvez você esteja aí do outro lado culpando a Deus pelos seus sofrimentos, pelas injustiças que você tem sofrido. Mas olha só o que diz o texto sagrado. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Deus não foi injusto com a Cristina. O Alexandre foi apresentado na igreja quando era criança, mas quando se tornou adolescente, quis conhecer o mundo e se envolveu com as drogas e desenvolveu o problema mental. Em nenhum momento a Cristina culpou a Deus ou atribuiu aquele sofrimento a Deus, como se fosse, por exemplo, um castigo. Nem quando perdeu o marido durante a pandemia. Ela continuou firme, crendo que Deus iria julgar a sua causa. E foi o que Deus fez. Cumpriu-se a palavra na vida dela. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? E o próprio Senhor Jesus respondeu: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas Deus procura a fé, e Deus encontrou essa fé na Cristina. Pastor Pablo, nós sabemos que tudo que precisa acontecer para que haja justiça é que haja alguém clamando através da fé. A gente vê que a Cristina, ela sofreu por 8 anos. 8 anos buscando pelo seu filho, mas ela não desistiu, ela não questionou a Deus, ela foi atrás da justiça divina. E aquelas lágrimas se transformaram em alegria. Por quê? Porque houve a justiça que vem de Deus. E você pode também alcançar a justiça que vem do altar, que vem de Deus. Ainda hoje você pode vir à Igreja Universal do Reino de Deus e em dado momento nós vamos falar da Fogueira Santa da Justiça, porque vem aí o segundo domingo do clamor pela justiça, domingo agora, dia 13 de julho. Mas enquanto domingo não chega, eu quero que você acompanhe essa matéria a respeito desta quarta-feira, o que tem acontecido na Universal às quartas-feiras e uma quarta-feira especial, porque será 9 de julho e o aniversário da Universal. O coração é a fonte de muitos problemas para o ser humano. É necessário conhecer a si mesmo para não tomar atitudes nocivas à própria vida. Porque o que você sente, o que eu sinto, o que nós sentimos, vem da onde? Vem do coração. E o nosso coração é capaz de sentir bons, mas também maus sentimentos. Quando falamos do coração, estamos nos referindo à alma que carregamos dentro do nosso corpo. Uma vez vazia da presença de Deus, ela fica sujeita a problemas emocionais e espirituais. Quando a sua alma está ligada a Jesus, na pessoa do Espírito Santo, a sua alma encontra paz, encontra conforto, encontra descanso, encontra segurança em Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Amém, pessoal? Mas quando não há a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, quando não há um relacionamento com Deus, então essa alma está na escuridão. E aí a pessoa, movido por sentimentos nocivos, ruins, vingativos, ela é capaz de fazer qualquer coisa.
cheguei na igreja sobre efeito de álcool, efeito de drogas, né? Sentada ali no banco, tinha vícios de maconha, cocaína, era envolvida com pessoas ruins, né? Fazia coisas erradas na rua, álcool, assim, nem se fala. Baladas e tudo mais, né? E tinha, assim, muito ódio por dentro, né? Era uma pessoa, assim, que dentro de mim eu tinha ódio da minha mãe, eu tinha ódio do meu pai. Era, assim, uma jovem muito revoltada mesmo. O processo de libertação dos sentimentos que nos agridem depende da purificação de nossa alma. Por isso a importância da reunião de quarta-feira, pois nela temos contato com o único capaz de nos transformar, o Espírito Santo. Uma das correntes mais importantes foi a quarta, né? Quarta-feira, domingo, né? E sexta-feira. Abandonei os vícios das drogas, né? Me libertei das festas, do álcool, das más amizades, né? E aí, quarta-feira, eu fui aprendendo, né? O que eu tinha que fazer para que Deus viesse a me moldar, né? A me transformar numa pessoa diferente. Então, nesse processo, eu perdoei, né? Tive que perdoar meu pai, tive que perdoar minha mãe, né? Tive que perdoar as pessoas que eu tinha mágoa. Eu era uma pessoa, assim, que era Bob Esponja, né? Então, mágoa era comigo, né? Se tu me falasse alguma coisa que eu não gostava, aquilo já ficava dentro de mim. E aí eu fui aprendendo. Quando começa a semana mesmo, que é o dia a dia da gente lá fora, e a gente senta aqui numa quarta-feira e para ouvir a palavra de Deus, assim, é como se viesse, assim, aquele refrigério dentro da gente, né? Realmente, assim, entra uma força, assim, entra uma fé dentro da gente, entra uma esperança, uma paz, né? Uma certeza de que, olha, agora eu posso seguir o resto da minha semana. Venha viver essa experiência transformadora. Participe nesta quarta-feira da Noite da Alma, às 19 horas, na Catedral da Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Segunda quarta-feira do mês da Justiça, e eu gostaria de convidar você a estar conosco, especialmente na reunião da noite, onde estaremos celebrando o 48º aniversário da Universal. Há 48 anos atrás, as primeiras portas da Universal foram abertas, lá na antiga funerária, na Abolição, Rio de Janeiro. E hoje estamos em mais de 145 países no mundo, levando a palavra de Deus aos 4 cantos deste planeta. Vai ser uma noite especial. Tão especial que até o horário nós vamos começar a primeira oração às 18h48. É isso mesmo, guarde isso com você. Às 18h48 estaremos dando início a esse encontro especial. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. 48 anos se passaram. Uma trajetória marcada por inúmeros desafios. Um templo da Igreja Universal foi alvo de vandalismo. Vitórias. Dias difíceis e de conquistas que jamais serão esquecidos. A recepção é impressionante. Graças a Deus. A Igreja Universal completa mais um ano de existência. Mais um ano de um trabalho que nasceu e permanece até hoje, alcançando milhões de vidas em todo o mundo, na missão de espalhar o reino de Deus. E diante de tantas coisas que já aconteceram até aqui, qual o segredo da Igreja Universal que você também pode aplicar em sua vida? É o que você descobrirá em uma reunião muito especial. Nesta quarta-feira, 9 de julho, feriado em São Paulo, no aniversário de 48 anos da Igreja Universal, pontualmente às 18h48, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em qualquer templo da Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar.